Olha só, coletar sangue para um exame de coagulação parece uma coisa básica, né? Mas a verdade é que um errinho, por menor que seja, pode simplesmente bagunçar todo o diagnóstico de um paciente. E é para garantir que isso nunca aconteça que a gente vai mergulhar fundo nesse guia prático. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que a coagulação é tão, mas tão importante. Depois, vamos dar uma de detetive e descobrir qual é a fase mais crítica, onde tudo pode dar errado. Aí, a gente escolhe a ferramenta certa para essa missão, aprende a técnica perfeita sem erro e, no final, a gente amarra tudo, vendo o impacto real disso, a diferença entre um diagnóstico preciso e um erro que pode custar caro. Bora começar pelo começo, então. Por que a gente se importa tanto com a coagulação? Qual é o lance por trás desse tal equilíbrio do corpo? Pensa assim, o laboratório de análises clínicas é como se fosse o CSI da medicina. Ele recebe o material biológico, o sangue, e a missão dele é encontrar as pistas que vão ajudar a desvendar as doenças, a entender o que está acontecendo ali dentro do corpo. E no centro de tudo isso tem uma palavrinha-chave, homeostase. Parece complicado, mas é só o nome chique para equilíbrio. É o corpo funcionando redondinho, sabe? E a coagulação é um exemplo perfeito disso. O sangue não pode nem coagular de mais, nem de menos. Tem que ter o ponto certo. É por isso que os exames de coagulação são cruciais. Eles funcionam como um termômetro desse equilíbrio. É com eles que a gente consegue pescar as coagulopatias, ou seja, quando esse sistema todo está desregulado, causando problemas sérios. Ok, já entendemos a importância. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Onde é que o processo pode dar errado? Qual é o elo mais fraco dessa corrente toda? Bom, o caminho que uma amostra de sangue faz é longo. Começa lá no pedido do médico, passa pela coleta, transporte, análise, até virar um laudo. É uma verdadeira jornada, mas, como em toda jornada, tem uma parte que é bem mais perigosa. E essa parte, pessoal, é a famosa fase pré-analítica. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. É tudo o que acontece antes da amostra entrar na máquina. Se um erro acontece aqui, não adianta ter o melhor equipamento do mundo. O resultado já vai estar comprometido. Certo. Se essa fase é tão crítica, como a gente se protege dos erros? Bom, o primeiro passo, o mais básico de todos, é usar a ferramenta certa para o trabalho. Quem trabalha na área sabe, essa variedade de tubos coloridos não é para deixar a bancada mais bonita, né? Cada cor de tampa significa uma coisa, um aditivo diferente lá dentro, pensado para um tipo de exame específico. É um código e a gente precisa saber decifrar. E para o nosso caso, os exames de coagulação, a estrela do show é o tubo de tampa azul. Por quê? Porque dentro dele tem o citrato de sódio. É esse o anticoagulante que vai preparar a amostra do jeito certo. Usar qualquer outro tubo é pedir para ter dor de cabeça e resultado errado. Beleza, já temos a ferramenta certa. Mas de que adianta ter o melhor ingrediente se a gente não souber a receita, não é mesmo? A técnica de coleta, e principalmente de homogeneização, é o que vai definir o sucesso. Então vamos lá, o passo a passo. Primeiro, claro, a coleta tem que ser bem feita, uma punção limpa. E segundo, aqui está o pulo do gato, a homogeneização tem que ser imediata. Coletou, já tem que misturar. Não dá para deixar o tubo parado esperando. E essa frase aqui resume tudo. É de extrema importância. Não é opcional, não é se der tempo, é uma regra de ouro. O sangue e o anticoagulante precisam se misturar para que a mágica aconteça e a amostra fique viável para o teste. E como se faz essa mistura? Agitando com força? De jeito nenhum. O segredo está no movimento de inversão. Suave, delicado. E o número mágico é esse aí, de 5 a 8 vezes. Menos que isso, a mistura não fica boa. Mais que isso, ou com muita força, pode até danificar as células. Tá, mas por que tanto detalhe e tanta precisão? Vamos ver agora o impacto que isso tem na prática. A diferença entre o certo e o errado na vida de uma pessoa. E o quadro é bem claro, né? De um lado, com a técnica perfeita, a gente tem um caminho feliz. A amostra válida, que leva a um diagnóstico preciso e, o mais importante, a segurança do paciente. Do outro lado, uma técnica ruim gera o quê? Amostra rejeitada, resultados falsos e, na melhor das hipóteses, uma nova coleta. Mais estresse e desconforto para o paciente. No fim das contas, tudo se resume a isso. A qualidade daquele primeiro momento, da coleta, é o que vai definir a precisão no diagnóstico de doenças muito sérias. A responsabilidade é gigante. Por isso, a reflexão que fica é essa. Cada tubo que a gente segura na mão não é só um tubo com sangue. É uma pessoa.
É uma história, uma ansiedade, uma espera por respostas. E a pergunta é: o nosso cuidado e a nossa técnica estão à altura dessa responsabilidade?